o mais, como é que eu vou explicar? Dá para a criança, talvez o celular, já vamos dizer assim, Deus já me levou ali para um celular. O celular, para ele olhar um desenho que vai até destruir a memória dele, destruir os pensamentos dele, para que nós nos livramos dos nossos filhos. E Deus não quer nós assim. Deus quer nós amando nossos filhos, tratando nossos filhos com amor, tratando nossos filhos, conselhando. E aí até mesmo dizendo 10 não e 1 sim. Muitas vezes nós dissemos 10 sim e 1 não. E Deus não quer nós assim. E eu entendo, igreja, que falar de família é difícil, mas para Deus não é difícil. Quando nós colocamos nossa família nas mãos dele, quando nós dissemos para Deus, nossa família é tua. Quantos problemas tem famílias que não conseguem resolver porque eles não têm a direção de Deus. E eu quero dizer para vocês, igreja, hoje, essa semana eu passei por esse problema, aleluia, com a família do meu filho, e parecia que não ia ter solução. E ele disse no telefone: eu sou igual minha mãe, Deus proverá. Porque eu sempre falo, na hora da luta, da dificuldade, eu digo: Deus proverá. Então nós temos que dar exemplos, mais que nós não temos força, mas nós somos filhos de Deus, estamos aqui na casa de Deus, e a nossa família precisa saber que nós somos coluna da casa nossa, que nós somos, aleluia, a esteira da nossa casa, o exemplo da nossa casa. Quando às vezes eles olham em nós e dizem assim: ai, não vai dar. E eu digo: vai dar sim, porque o meu Deus é o Deus que me provê todas as coisas. Ei, quando antes de eu pedir, Jesus já sabe o que eu vou pedir, porque Deus tem compromisso com a família. E quando nós depender de Deus, Deus está dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Quando nós vivemos em temor a Deus, que nós ouvimos a voz do Espírito Santo e que amamos nossa família de verdade, Deus, Ele tem um compromisso de cuidar. Não importa como a irmã cantou, mesmo que eles não estejam na nossa casa, na casa do Senhor. Ei, o Senhor, Ele está lá cuidando dos nossos filhos. Deus está cuidando nossa família, porque Deus, Ele construiu a família, e a família é prioridade para Deus. Por isso que o inimigo, ele vem e destrói. Aleluia, repacanda, recholabai, aialeio, decanda labalai. Ei, aleluia. E ele diz, ele fala que esse salmo fala sobre felicidade. Quantas famílias infelizes. Quantas famílias elas não conseguem dominar uma menina, uma criança pequenininha. Porque eu olho, irmãos, e eu criei minha filha e meu filho pertinho de mim, eles não levantavam se eu não dissesse sim. Aleluia. Porque nós temos o domínio, nós temos um Deus que domina a nossa família. E quando nós dissemos: Senhor, a minha casa é prioridade, é tua. Ei, o inimigo às vezes ele tenta entrar na nossa casa de uma forma ou de outra, querendo destruir a nossa imagem, nosso caráter. Eu não ia pregar isso, mas Deus está colocando no meu coração, querendo às vezes distorcer nosso caráter, para que o inimigo olhe e diz: olha aí, o que adianta tu ir na igreja, o que adianta tu pregar, o que adianta tu cantar. E nós perdemos a autoridade. Mas quando o Senhor Jesus está dentro da nossa casa, quando o Senhor Jesus, Ele está, aleluia, agindo nos nossos negócios, quando nós, aleluia, entramos no trabalho. Lembro que minha mãe, ela era,
aleluia, ela era doméstica, ela ganhava um salário mínimo e ela vivia com um salário como se estivesse ganhando 5.000 reais. A casa dela era farta, porque ela era, aleluia, fiel ao Senhor. E às vezes nós passamos coisas porque não confiamos no nosso Deus. E se tornamos infelizes. Se tornamos, às vezes, pessoas que não têm, aleluia, chegamos e dizemos, olha, não tem mais jeito, minha casa já está caída, meus filhos já não estão mais aí, e Deus está falando, e Deus está dizendo, eu estou aqui, eu sou o Deus que provê as coisas, eu sou o Deus da justiça, eu sou o Deus do amor, eu sou, aleluia, eu sou. E perdemos de ser felizes. Pensa numa pessoa depressiva, era eu. E às vezes eu luto com depressão. Mas eu venço só dizendo, Senhor, Tu és o dono da minha vida, o dono dos meus movimentos, o dono, aleluia, dos meus pensamentos. Nenhum mal vai dominar meus pensamentos e eu vou ser, aleluia, vitorioso. Família é especial. Se você soubesse, aleluia, que quando nós colocamos um filho, mãe, na terra, nós somos abençoadas, nós somos benditas. E às vezes as pessoas têm seus filhos e se acham como um fardo. Mas quando Deus está no meio, quando Deus está cuidando, não falta sapato, não falta nada, não falta o material para o escolar, não falta, porque Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida, Deus cuidou dos meus filhos, e eu nunca precisei levar meus filhos no médico. Nunca levei minha filha no médico, eu levava por uma revisão, mas não porque ela estivesse doente. Dentista, meus filhos foram quando eram grandes, porque foi necessário. Eles teriam que conhecer um dentista, mas não tinha uma cárie. Porque toda vez criei 2 filhos e todos os 2 foram entregues nas mãos do Senhor. Se tu botar a tua filha no projeto de Deus, Deus vai fazer coisas grandes na vida dela. Deus vai cuidar dela em tudo. Deus vai cuidar, mas ela por ela. Cuida dela. Nosso papel é cuidar, zelar. E o resto Deus cuida. Deus é Deus. Crente não é infeliz. Somos felizes. Somos bem-aventurados. Por quê, irmão? Mas é quando uma família é abençoada, é quando há fidelidade. Quando nós somos fiéis ao Senhor. Quando o esposo é fiel à esposa. Tudo isso interfere. Muitas vezes, aleluia, um casal anda de um jeito, anda do outro. Por quê? Porque ele puxa para um lado, ela puxa para outro. E diz que uma corda de 3 dobra. Ninguém consegue arrebentar. Mas quando um puxa para um lado, outro puxa para o outro, a corda em seguida se rompe. Por isso que muitos casamentos estão errados. Muitos casamentos não dão certo. Muitos casamentos se terminam do nada. Porque não estão em concordância. Quando Deus une um homem e uma mulher, Ele une um só. Nós somos um só. Então, se ele tem uma dor de barriga, é incrível, eu também tenho. Às vezes eu digo, deixa eu ficar um pouquinho doentinha. Deixa eu. Mas é incrível, nós somos uma carne só. Se dói um dedinho, dói dele também. É assim.
E às vezes nós não entendemos o plano de Deus em nossas vidas. E nossos filhos, eles são, irmãos, aleluia, que ordena a mesa, é alegria. Imagina, irmãs, nossos filhos todos sentados, hoje já cresceram, alguns já estão, a Mana já está lá na mesa em Caxias. Quantas vezes sentaram na mesa? Talvez eles não teriam uma comida excelente, mas havia um feijãozinho, talvez só um arrozinho. Mas quando é feito com amor, com carinho, nossos filhos, eles recebem essa alimentação com amor, com carinho. Eu fui criada assim. Eu fui criada de às vezes não ter. Mas a mãe sentava nós na mesa e dizia: orem e agradeçam. E às vezes Deus permite passar. Mas quando nós confiamos no Senhor, no outro dia Deus traz bonança. Deus está dizendo: felizes são eles que me temem, e felizes são eles que me ouvem, felizes são eles que me obedecem. É Deus que está dizendo: família, sejam obedientes, respeitem seu lar, respeitem seus filhos, os filhos respeitem as mães, os pais, e nós vamos ser felizes. Quando há oração, quando nós oramos. Eu lembro que esses dias eu estava um pouquinho exigente com Deus. Eu digo: meu Deus. E eu dizia: Deus, quantas vezes meus filhos dormiram na beira da cama enquanto eu orava. Entrava às madrugadas afora orando. E me esquecia que eles também tinham que orar. Depois até resolvi dizer: quando vocês orarem, orem e vão deitar. E deixa a mãe. Às vezes eu saía da minha oração e eles estavam dormindo ajoelhados. E Deus tem um propósito com nós nessa noite. Deus tem algo comigo e com você. Porque quando Deus tem algo para a família, Ele não traz dor, Ele não traz que venhamos confundir as coisas. Ele traz para mim e para ti sabedoria, entendimento. Lembro que um dia meu filho estava no colégio muito mal numa matéria. E ele andava naquela idade de rebeldia, adolescente. E ele estava chegando no fim de ano. E ele disse: mãe, só uma matéria que eu estou errada. Uma matéria que está faltando ponto. E eu disse: então vai orar. Se tu orar, Jesus vai te abençoar. E tu nem vai precisar fazer provão. Se tu orar com fé, tua professora vai te dar ponto. E ele foi. E ele orou. E Deus abençoou ele. E ele passou de anos. Lembra um dia que ele tinha um sonho de ganhar uma bicicleta? Nossos filhos hoje têm internet. Eles têm muitos sonhos que às vezes nós não podemos realizar. E eu fui e disse para ele: se tu tem vontade, a mãe não pode, mas vai orar. Vai orar e vai pedir, vai colocar teu sonho na presença do Senhor. E ele foi orar. E no